Nós vamos abrir no livro de Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Onde a palavra do Senhor diz assim, se vocês quiserem colocar de pé: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aí nós vamos ler um outro versículo, que está em Daniel 3, 14, do 14 ao 18. Falou Nabucodonosor, e ele lhes disse: é de propósito, ó Cedraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos propositardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e lhe disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém? E se não, fica sabendo. Pode deixar o último aí. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, e alguns dias atrás Deus usou alguém para falar sobre algo em relação a isso. Eu até anotei no caderninho, porque aquele dia assim foi aquelas palavras que tem dia assim que vai igual uma setinha no coração da gente. Você fala assim: vixe, Deus usou essa pessoa para falar isso comigo. Era algo que eu estava precisando ouvir. E eu anotei, fiz um textinho ali sobre aquilo para a pessoa, né? E hoje essa palavra me veio ao coração. E essa palavra fala sobre posicionamento. O significado da palavra posicionamento quer dizer assumir uma posição na vida de coragem, ousadia. Posicionamento na Bíblia, o significado é um processo ou efeito de posicionar-se. É uma opinião, uma posição quanto a alguém ou algum assunto. Espiritualmente falando, é uma ação, é a ação de posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. Assumir uma postura firme, uma decisão alinhada aos valores e aos princípios de Deus, independente de pressões, medos e circunstâncias, mas nos posicionarmos por fé. Amém? Quando nós falamos sobre posicionamento, eu fui buscar e, na verdade, eu achei, a gente vai achar vários exemplos de pessoas que se posicionaram de uma forma tal diante de uma situação, que através do posicionamento que aquela pessoa teve, ela teve respostas do céu,
ela viveu livramento, ela viveu provisão, ela experimentou milagre, ela experimentou graça, ela experimentou de cumprimento de promessa, de cumprimento de palavra. E tinha várias pessoas, vários da Bíblia que eu podia citar como pessoas que posicionaram e experimentaram de algo extraordinário. Porque dificilmente eu vou poder usufruir daquilo que Deus tem para mim fora de posição. Dificilmente. Eu posso até achar que eu estou vivendo algo da parte de Deus fora da posição. Eu não estou entrando aqui, não estou falando que Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de livramento, Deus é um Deus que não é gente. Deus não olha com o meu olhar, Deus não age da minha forma, porque Deus é Deus. Então eu não estou falando isso como julgamento, como olhar de falar assim, aquilo ali, esse fulano não está, então não é Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que a palavra traz ao nosso coração essa noite, para que nós possamos estar refletindo se algo que nós estamos vivendo verdadeiramente é aquilo que Deus quer para mim. Talvez eu estou numa posição que eu esteja vivendo algo muito bom, que não é Deus. Às vezes eu estou numa posição que eu estou vivendo algo muito ruim, que não é Deus. Ou vice-versa. Mas o que me dá a certeza de que se o que eu estou vivendo é algo de Deus? É se eu tiver a certeza e a convicção de que eu estou na posição, que eu estou extremamente posicionada no lugar que Deus queria que eu tivesse. Se eu tiver essa convicção de que eu estou em todas as áreas da minha vida, fazendo o que Ele me chamou para fazer, eu vou ter a convicção, eu vou ter a paz no meio do caos, eu vou ter a alegria, eu vou ter o descanso, porque eu sei que eu estou posicionada. Então, se eu estou posicionada da forma que Ele gostaria que eu estivesse, então, aquilo que eu estou vivendo é propósito dEle, faz parte de um processo, faz parte de um momento, e que Ele vai me sustentar para que eu possa passar por aquilo. Eu vou receber o cuidado necessário, eu vou receber, se for materialmente falando, eu vou receber a provisão necessária, se for uma situação, eu vou receber o livramento necessário, eu vou receber a porção necessária para aquela situação de cada coisa que eu preciso. Então, a falta de posicionamento, a todo tempo, me leva a não viver o propósito que Deus tem para a minha vida por completo. Às vezes eu até vivo algumas coisas, mas eu não vivo por completo, porque falta em mim posicionamento em alguma coisa. Em alguma coisa que talvez, não, eu tenho certeza, que vai me custar. Vai me custar muito. Porque custa. Posicionamento custa. Posicionamento não é lugar de conforto. Posicionamento não é lugar morno. Posicionamento não é lugar aconchegante. Posicionamento é estreito. Posicionamento me custa e me custa muito. Porque às vezes, em algumas situações, eu não vou ser compreendida pelas pessoas. Eu não vou ser aceita por pessoas. E não ser aceita não é fácil. Porque a gente ama ser aceito, que as pessoas nos aceitem. Então, às vezes, nós entramos no padrão de coisas que não é para a gente entrar, para que nós somos aceitos. Então, não é esse lugar confortável. O Evangelho nunca vai ser sobre o lugar confortável. Pelo contrário, é na paz no meio do desconforto. É na provisão no meio da falta. É o equilíbrio no meio da confusão. É a força na hora da fraqueza. Sempre vai ser sobre isso.
não é como eu quero que seja. E nós, na verdade, nós somos tendenciosos a todo tempo colocar o quê? Mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim. Então, todas as vezes que a gente vai por essa linha do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto, do que eu imagino, todas as vezes que a gente fizer isso, eu falo isso, para mim primeiro, a gente vai para a palavra. Deus não quer saber o que eu acho. Deus não quer saber o que eu penso. Porque já tem a palavra, que ele deixou o ensinamento sobre aquilo, que algo que eu estou acrescentando, eu acho. Mas ele já deixou aqui cada instrução que eu preciso, tudo aquilo que eu preciso fazer, onde que eu preciso estar, de que forma que eu tenho que agir. Mas às vezes eu não estou disposta. Eu não estou disposta muitas vezes a descer, eu não estou disposta muitas vezes a me humilhar, eu não estou muitas vezes disposta a remexer em coisas que para consertar eu preciso remexer para consertar, porque vai doer, vai mexer, para sarar às vezes é preciso mexer em coisa que a gente não quer mexer, talvez aparentemente está tudo tranquilo, mas por dentro está podre, mas eu preciso mexer em ferida, eu preciso mexer em coisa, mas eu não quero, eu não estou disposta, porque além de estar disponível, nós precisamos estar dispostos. Porque às vezes, esse é nosso lema, essa é a nossa frase. E muitas vezes nós encontramos nessa posição de declarar que nós estamos disponíveis. Mas às vezes nós não estamos dispostos. Eu estou disponível, eu estou tranquilo. Mas eu estar disponível e querer às vezes sair lá de casa e servir alguma coisa que eu não quero fazer ou que eu não estou com vontade de fazer, é outra história. Eu preciso estar disposto a fazer isso. Senão eu só vou ser um disponível. E nunca vai ser. O Senhor vai sim. Ele sempre nos proporciona momento de refrigério, momento de graça, momento de alegria. Quer dizer, que culto, o último culto, nós saímos daqui pulando de alegria. A verdadeira alegria que é no Senhor. A igreja estava, nossa, bênção de Deus. Acho que a gente estava precisando daquilo. Né? Acho que a gente experimentou de algo naquele dia de falar assim, meu Deus do céu, né? As pessoas lá fora dizendo, estão achando que estão alegres, sabe de nada, inocente, né? Nós que estamos alegres aqui, nós estávamos alegrando, sem beber, sem nada, só com a presença. Nós pulamos na presença do Senhor. A gente não queria ir embora. Então estar na posição nos custa sim. Nos custa, vai nos custar, como mãe, como pai, como jovem, como homem, como mulher, vai nos custar às vezes para o jovem dentro da sala de aula, com amigos, né? Vai nos custar às vezes para nós mulheres, quando a gente vai num lugar, quando a gente vai num salão, quando a gente vai num lugar, eu falo um salão porque a gente escuta de vários assuntos, de várias coisas, não é um lugar que eu costumo frequentar muito, mas quando eu vou, eu vejo, né? Escuto, você conversa, você escuta assunto de tudo, de opiniões diferentes da nossa, né? Mas na Bíblia fala muito claro sobre o exemplo desses 3 jovens, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Quando eles negam ali, se curvar diante da estátua que foi levantada naquele lugar, e eles negam em se ajoelhar, em se curvar diante da estátua, desobedecendo uma ordem do rei. Eles negam a adorar ali os outros deuses, porque eles confiam verdadeiramente que se eles estiverem na posição, se eles manterem na posição que eles mantiveram, sem adorar, o Deus que eles serviam poderia livrar, poderia não livrar, mas que o Deus estaria ali com eles. Eles não têm dúvida disso. Pela fé deles, nós escolhemos então ir para a fornalha, mas nós não nos curvamos.
nós não nos curvamos. Nós sabemos bem quem é o Deus que nós servimos. Nós sabemos bem do que o poder que o Deus que nós servimos tem. Nós sabemos bem da misericórdia que Ele tem, do amor que Ele tem, do livramento que Ele pode me dar. Eu sei bem quem é o Deus que eu sirvo. Então, eu decido e eu escolho não me curvar diante de outros deuses, mas eu ser fiel ao Deus que eu sirvo. Então, a posição daqueles jovens é o que o Senhor nos chama hoje para posicionar. É que o Senhor nos chama hoje para rever se a posição que nós estamos, nós vamos verdadeiramente desfrutar do livramento que nós estamos pedindo na nossa oração, que nós pedimos: Senhor, livra, Senhor, guarda, Senhor, abençoa, Senhor, olha, abençoa de forma extraordinária. Será que, na verdade, a posição que eu estou vai me conceder a viver aquilo que eu tenho falado e tenho pedido nas minhas orações? Talvez eu deixe de viver aquilo que o Senhor tem, o Senhor está pronto para me entregar. Mas às vezes o Senhor fala assim: falta tal coisa. Que na verdade, essa coisa que tal falta, ou as coisas que faltam, eu e você sabemos muito bem. Mas às vezes nós estamos, como nós falamos, nós não estamos dispostos a fazer. Por quê? Porque me custa algo. Talvez é doloroso, talvez é vergonhoso, talvez você vai se sentir menor do que as outras pessoas, você vai se sentir humilhado, mas talvez essa humilhação, talvez esse conserto, talvez essa mudança, talvez esses passos para trás, é os passos que vão te levar para o lugar certo, para que você desfrute, para que você viva as promessas, para que você viva o propósito inteiramente que Deus tem para mim e para a sua vida. Mas vai te custar, vai me custar, mas que custe, mas que me custe. Mesmo me custando, Senhor, me revista de graça, de força, de misericórdia, me reveste de uma força sobrenatural, para que eu permaneça onde o Senhor quer que eu esteja, para que eu haja da maneira que o Senhor quer que eu haja diante daquilo que eu preciso fazer. Me ajuda a ser, Senhor, a mãe que eu preciso, me ajuda a ser o pai que eu preciso, o homem que eu preciso, o jovem que eu preciso, que o Senhor quer que eu seja. Porque o mundo lá fora, ele espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Mas será que eu tenho manifestado o Senhor como realmente eu deveria? Será que eu estou nessa posição de quando eu chego lá fora, ou mesmo aqui dentro da igreja, as pessoas percebem Deus na minha vida? Ou nós estamos, na verdade, lá fora passando de forma despercebida? Ou nós estamos, na verdade, calados, como quando nós deveríamos abrir a nossa boca? E não é bater de frente, não é ser grosso. Porque, na verdade, o convencer, o tocar no coração, não é comigo, é com o Senhor, é com o Espírito. Mas talvez, diante de uma fala, diante de uma conversa, eu só preciso, às vezes, falar algo assim: olha, lê na palavra isso. Deixa eu dar minha opinião. Na palavra do Senhor diz isso. É uma semente. É uma semente, como o apóstolo sempre fala aqui. É uma semente que eu lanço. E não sei nem que tipo de terra que eu estou lançando, mas eu lancei. E se for uma terra fértil? E se for uma terra boa? Ah, mas tal pessoa... Aí meu olhar, como nós falamos, Deus não é gente. Às vezes, para o meu olhar, é uma terra cheia de espinhos, cheia de pedra, que não vai dar em nada. É impossível nascer alguma coisa ali. Mas para o meu olhar. O Senhor não mandou eu olhar. O Senhor só mandou eu lançar a semente. Ele só mandou eu lançar. Eu não sei se vai ou se não vai, mas Ele mandou eu lançar. Mas muitas vezes, nós estamos com nossa aljava, nós estamos com o nosso bolso, só a semente. Mas essas sementes permanecem guardadas. Guardadas. Onde nós vamos? Nós vamos, mas nós colocamos no bolso. Sabe por quê? Nós colocamos no bolso por conta daquilo. Porque vai ter lugar que vai ser desconfortável, vai ter lugar que vai falar assim: mas eu
falar de Jesus aqui, isso nem adianta nada eu falar. Aí eu fico quietinha, não falo nada. Falta de posicionamento. O Senhor não me chamou, o Senhor não te chamou para ficar com semente no bolso, guardada, escondida. Tudo que o Senhor me deu e te deu foi para que você semeasse na vida de outras pessoas. Ninguém chega na minha e na sua vida, fulano brotou aqui por acaso. Fulano chegou aqui, tem tantas pessoas na cidade, a pessoa chega, não, eu vim aqui procurar a senhora, para isso. Eu, nada a ver, o que essa mulher tem? Eu nem conheço essa pessoa direito, não é por acaso não. Foi exatamente ali que Deus mandou. Foi para você mesmo. Foi para você fazer alguma coisa. E às vezes nós pegamos e fazemos o quê? Vou ligar para fulano. Fulano, tem uma pessoa aqui que eu acho que você pode ajudar ela. Você pode fazer isso. Não é fulano. É você. É com o que você tem. É com o que você carrega. Às vezes você olha e fala assim, mas eu não tenho nada para oferecer. Meu irmão. Se você acha que você não tem nada para oferecer, é porque você nunca entendeu sobre semente e sobre palavra do Senhor. Porque se eu tenho noção daquilo que eu carrego, se eu tenho noção daquilo que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, por que eu vou achar que eu não tenho nada para oferecer? Eu tenho, sabe por quê? Porque aquela palavra que eu carrego, essa palavra traz salvação, essa palavra traz libertação, essa palavra traz cura, essa palavra traz transformação de vida, essa palavra traz restauração de casamento, de famílias, essa palavra traz livramento, essa palavra dá destino. E aí, eu não tenho nada para te oferecer. Você tem tudo aquilo, talvez, que aquela pessoa precisa. Mais do que qualquer outra coisa. Talvez o meu olhar, vai achar que ela está precisando de algo material que eu não posso dar. E talvez ela está precisando só daquilo que você carrega. Então, nessa noite, a palavra que trouxe no meu coração é que nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Mas que nós venhamos ser verdadeiramente cartas vivas para as pessoas.